Histórias de contos de fada costumam ter suas versões originais bem mais sombrias, já que muitas são derivações de contos populares escritos lá no século XVI, XVII. Então, temos muitas tendo origem um tanto quanto macabra, já que não eram histórias para crianças, mas que criaram uma série de versões infantis a fim de ter uma proposta mais educativa, lá principalmente no século XVIII, XIX. Então, quando eu vi Maldição de Cinderela, quando eu vi que a proposta do Maldição de Cinderela era justamente uma heroína que, ao invés de pegar e achar uma fada madrinha para ajudar a achar o príncipe encantado, era fazer um pacto com uma entidade para se vingar justamente da família maldosa, eu disse: nossa, eu quero ver o que isso vai dar. Eu sou o Luiz, sejam bem-vindos ao Monstros e Aventuras, no nosso quadro Sexta-feira Sinistra, e hoje vamos falar uma bagaceira que abraça o trash. Pois é, a gente tem que lembrar que filmes que vão nessa onda de violência existem vários, né? Mas o que acontece? Existe todo aquele gênero, subgênero do terror que abraça o fato de que temos baixo orçamento, nós gostamos de botar muita coisa gráfica, detalhada. Nós estamos aqui para brincar com a estética, brincar com os conceitos, né? E botar um certo lado catártico de fora. Afinal, todo mundo já teve vontade de esganar alguém, diga-se de passagem, né? E uma das coisas legais da arte é da gente poder pegar e conseguir trabalhar de forma saudável esses sentimentos sem pegar e cometer um desastre. Tanto que eu adoro relaxar a cabeça jogando Mortal Kombat, por exemplo. Pois bem, A Maldição de Cinderela, então, é um filme de baixo orçamento, mas com alta dedicação nos efeitos práticos, isto é, o sangue de mentirinha, as próteses, e mesmo o enredo, tudo é feito caprichadinho, e a atuação, ela beira o caricato, porque ela tem um toque de exagero para todo mundo, mas é para ajudar, mas fica bem claro que a pessoa, gente, isso é um filme no qual a gente tá brincando de fazer cinema, sabe? Não é pra levar muito a sério, não é pra pegar, ficar agoniado. Vamos pegar e aliviar a cabeça dessas coisas tensas que acontecem ao nosso redor. Lembra um pouco até aquela coisa do Stephen King, né? Que nos textos dele, ele gosta que ele fala quando ele fala sobre terror, o quanto ele gosta de assistir uns bons filmes trash, né? E o quanto vira também aquele conceito de montanha-russa, no qual você vê um monte de coisa, você tem aquela sensação de perigo e medo, mas sabe que tá totalmente seguro, então tá de boa, sabe? E o enredo em si, ele puxa pro Cinderela, só que é muito um Cinderela no mundo Dark Fantasy. Vamos tentar entender um pouco melhor. Aqui, a Cinderela, a tem um pai que é casado com uma madrasta bem malvada e tem duas filhas que são piores ainda, sendo que o pai desapareceu já faz um bom tempo e nunca mais voltou. Ao mesmo tempo, temos o príncipe querendo se casar e as irmãs são alvo justamente disso, já que o príncipe tá a fim de uma das garotas lá dentro. Só que ao mesmo tempo, além disso, a Cinderela não é a única que habita lá dentro. Também existe uma outra empregada e tem o filhinho dessa empregada lá dentro. E o que ocorre é que a madrasta adora maltratar em níveis muito bizarros e cruéis. Tanto que a gente pega e tem cenas de gore, assim, de alta sanguinolência, que não se envolvem sobrenatural, mas envolve justamente a madrasta fazendo coisas horríveis justamente com a funcionária e com a Cinderela, pelo simples prazer de ver ele sofrendo. E aquela coisa, o conceito é, você tem que me obedecer exatamente em cada detalhe, senão eu fico furioso e te torturo da pior forma possível. Essa é a definição da madrasta. E ao mesmo tempo temos um mundo meio sombrio, já que inclusive a primeira cena mostra uma espécie de livro das trevas que lembra muito o Necromicon da versão do Evil Dead. Vamos por partes. Necromicon é um livro é um livro fictício que não existe, que aparece nas obras primeiro do H.P. Lovecraft, que é colocado como um livro das trevas criado por um mago, por um mago louco que invocava seres de outras dimensões. O que acontece no filme Evil Dead, lá dos anos 80, nós temos um grupo que entra numa cabana, descobre esse livro que tem uma série de cenas medonhas, dando a impressão de que foi feito de partes humanas e partes de criaturas, inclusive o livro, né?
e acaba ativando o poder do sobrenatural do livro, invocando várias criaturas para o mundo humano. Já nessa obra, a gente tem um livro também das trevas, que parece ser ele por si só uma criatura viva, com um aspecto meio costurado, o que você vai pensar que se pessoas morreram para ser criado aquele livro, ou se ele seria parte de feito com partes de demônios, ou mesmo se ele teria sido um demônio que foi reconfigurado como livro na história, né? E o que acontece é que existe uma série de entidades das trevas que são ligadas justamente a esse livro, que quando ele é aberto e você se abre pro livro, você pega e entra em contato com essas entidades que vão causar dor, desespero e destruição, né? Sendo que ela, quando Cinderela entra em contato com esse livro, e dá a entender um pouco que o livro aparece aonde essas entidades acharem mais interessante, é oferecido um pacto, uma proposta. Inclusive é muito engraçado que a Cinderela acha que é uma espécie de fada madrinha, e madrinha meio deformada, na verdade. A entidade demoníaca que surge em primeiro lugar com o livro, sabe? E aí nós vamos ter toda a questão da ida para o castelo, toda a história clássica envolvendo o sapatinho de cristal e as coisas ocorrendo da pior forma possível. Então, não é uma história do tipo, é a mesma historinha da Cinderela, da Gata Borralheira, que contado na forma de terror. Não, eles pegam as personagens de Cinderela, colocam eles mantendo os conceitos básicos da maioria, porém vivendo um mundo extremamente sombrio e deixando as coisas muito mais perturbadas. Então, quando a Cinderela resolve finalmente pegar e fazer um acordo mais profundo para se vingar das irmãs, ela vira uma espécie de slasher, né? E que usa o sapatinho de cristal dela como arma para pegar e ir eliminando as pessoas e usando certos poderes sobrenaturais no meio, né? Eu acho que existe uma coisa que, inclusive, eu achei que é difícil acontecer em filmes mais de baixo orçamento, porque a pessoa não pensa muito, é o seguinte, muitas vezes quando a gente vê filmes de baixo orçamento, é comum a gente pegar e ver filmes onde o fantasma ou a entidade sobrenatural meio que ganha um poder diferente a cada momento da história. Por quê? Normalmente, o roteirista ele acaba tendo uma preguiça de pegar e manter a coisa, porque inventar um poder do nada é muito mais prático do que pensar quais formas diferentes de utilizar os poderes já existentes, sabe? Além disso, a preguiça de poder pegar e voltar no roteiro para ver, ele já fez isso, então ele pode fazer isso, pode não. Então, você tem que criar. Então, uma história normalmente de terror sobrenatural bem feita, ao longo da história você vai vendo pequenas regras de como funcionam esses poderes sobrenaturais e chega no momento da história onde deixa de apresentar novos poderes e regras para simplesmente utilizá-los das mais diversas formas distintas. E é o que ocorre aqui, né? Onde a gente vê alguns dos poderes que a Cinderela ganha sendo utilizados, inclusive a capacidade de invocar justamente esses demônios aí junto. Só que ele pega e existe uma certa coerência do que os poderes estão fazendo. Então, após determinado ponto, após os 5, 10 minutos usando os poderes, quando começa a louca perseguição, causando um monte de morte e destruição no meio, e como eu disse, não é uma coisa para contar uma história profunda, é um espetáculo para te divertir se você gosta dessas cenas mais sanguinolentas, desse terror mais bizarro. Como eu disse, eu gosto muito do horror como um todo. Então, se o negócio é feito com um caprichozinho, eu acabo apreciando bastante, né? E o que acontece é que a diretora Lauren desse filme, ela justamente tem uma vasta experiência com filmes modernos, justamente de terror trecheira, né? Inclusive, eu fiquei curioso, já que tem um filme de espantalho com ela que eu vi, e existe uma releitura da história da Fada do Dente. Então eu fico pensando até onde a ideia de uma releitura da história da Fada do Dente não ter tido para ela a ideia de pegar, e se a gente fizesse com a Fada da Cinderela, sabe? Esse tipo de releitura, criando uma versão demoníaca dela, né? E é engraçado porque até onde vi, parece que existe interesse de pegar e criar uma continuação, o que faria sentido, porque, teoricamente, aquele livro das trevas
pode cair em qualquer canto e qualquer local que seja similar àquele mundo que parece feito de contos de fadas, só que mais sombrio, um dark fantasy, né? Então daria pra pensar, nossa, o que aconteceria se fosse os Sete Anões que de repente desenterrassem um livro para pegar e tentar ajudar a Branca de Neve? Ou se fosse a Rapunzel a pegar e achar esse bicho, esse livro escondido no meio dos livros de feitiçaria da bruxa, por exemplo, sabe? Uma guerra entre a bruxa da Rapunzel e a própria Rapunzel. E, inclusive seria bem bacana, né? Entre uma personagem com os poderes do livro lutando contra uma bruxa que mexe com magia. Seria bem interessante, sabe? E é claro, o filme ele não tem aquela coisa super, como eu disse, super bem feitinha, de alto orçamento. Os efeitos em computação gráfica são realmente risíveis. Tem cenas onde fica bem claro que é feito em estúdio, quase num nível Chapolin Colorado e Chaves, sabe? Porém, você vê que existe um certo carinho que é dedicado lá. As roupas, você vê que o pessoal fez com o máximo de detalhe, limpeza e preparação possível, figurino. Os cenários também, né? Os cenários que são realmente dentro de castelo, os cenários que não são fora, mas os mais dentro de castelo, por exemplo, né? Realmente dá pra ver um ambiente caprichado, pra tentar pegar e te mergulhar lá dentro daquele clima. Lembra muito aqueles filmes de fantasia medieval, muitos deles nota 1 do IMDb, mas que eu acho bem divertido, que tem de baixo orçamento, muitos contra dragões, cavaleiros, tudo mais, né? Só que adotando uma temática mais sombria também. Então eu achei isso bem bacana. A minha opinião é que quem fez isso fez se divertindo, o que eu acho muito bacana, e ao mesmo tempo é um pessoal que gosta de terror, porque como eu falei, a impressão muito é que bebe muito, inclusive, da série Evil Dead, A Morte do Demônio, que tem filmes até hoje, sabe? Temos o livro das trevas, temos os demônios que aparecem junto, inclusive os demônios são uma maquiagem meio Power Rangers, mas tá bem, não chega a ser tão caricato assim, dá pro gasto. Como eu disse, o caricato dá as atuações que são meio exageradas. Lembrando um pouco até aqueles toques meio histéricos de vilão e vilã da novela da Globo, de novela mexicana, sabe? Que inclusive atualmente aparece meme ou outro aqui e ali, né? Então, eu achei bem bonitinho. E a trilha sonora, eu acho que tem um papel fundamental, porque ela consegue alternar entre uma coisa lúdica, quase circense, brincalhona, em umas cenas mais alegres, para ajudar a dizer, gente, a gente tá brincando, isso aqui é um filme, sabe? E fica um tenso, só que não aquele tenso pesadão, é um tenso de, é aquela coisa, tá diminuindo o clima, diminui o clima alegre e vai ter um toquezinho meio, vai ter umas coisinhas pesadas e com uns toques de ação mais pra frente, sabe? Então eu acho que a trilha sonora tá longe de ser memorável, mas ela se presta para ótimo para criar o clima necessário em cada cena, né? Que eu acho bem bacana. É um filme que, na minha opinião, quase, assim, quase não existe spoilers que dariam para pegar e estragar, inclusive a maioria das pessoas, como eu disse, conhece a história da Cinderela, e é bem óbvio quase tudo que vai acontecer na história, né? Mas, é claro, fica aquele aviso, porque como é colocado bem no trailer, tem muita cena, como eu disse, alta violência gráfica, mortes e tudo mais, né? Mas, ao mesmo tempo, é muito aquele sentimento interno de vingança, sabe? A pessoa, o empregado que pegou, a pessoa que pegou, te maltratou durante todo o tempo, aquele etc, né? O família, tipo, o patrão chato, os colegas de trabalho, a família que é uma peste, sabe? O ambiente social que tem um pessoal que parece que é muito legal, mas na verdade é horrível, sabe? É muito um processo de catarse, de você botar pra fora aquele sentimento entrando naquela matança, sabe? Como eu disse, se você tem estômago e tá acostumado com esse tipo de filme, é o tipo de filme que você vai se divertir. Inclusive, como eu falei, quem gosta de quem gosta de filmes slashers, como Sexta-feira 13, como Jason, como A Hora do Pesadelo, como Evil Dead, vai conseguir assistir esse filme tranquilamente, quase como se fosse uma homenagem, quase sátira, mas sem ser uma coisa sátira direta, por exemplo, não vai aparecer alguém com uma serra elétrica, não vai aparecer com a garra do Fred Krueger, né? Mas uma zoeira geral bem feita em relação à maioria desses filmes.
E é interessante que eu acho que é um filme que se mostra muito pós-Terrifier. E por que eu digo isso? Terrifier 2, ele conseguiu ir para o cinema e gerar todo um público. Sendo que é um filme com um altíssimo grau de violência gráfica, que eu cheguei a falar aqui, e que entra, inclusive, dentro do chamado gênero splatterpunk, que é quando você usa a outra violência, a outra sanguinolência, para contar uma história e discutir alguns temas sociais importantes. Então, foi aberto uma passagem, um nicho do cinema que existe de gente que não tem problema de pegar e assistir isso e você trabalhar com uma coisa graficamente mais pesada relacionada com isso. Então, a gente tem obras como essa que provavelmente seriam perdidas para o mundo, seriam perdidas em streaming, que talvez, provavelmente com uma dublagem de péssima qualidade sendo jogada na internet, tipo, talvez, sabe? Ganhando tela de cinema. Sendo que uma coisa importante, quando você está num cinema, você está num ambiente fechado, com tudo escuro, com toda uma galera junta ali, sabe? Então, isso tudo pega e gera para acentuar todo o clima mais sombrio e de terror da história. Ao mesmo tempo, quando acontecem umas coisas bizarras, ver aquela onda de gargalhada aí no cinema ajuda muito a pegar e você entrar naquele clima, tipo, quando tem as coisinhas, tipo, quando tem aqueles shows de contos de comédia onde você escuta a galera rindo, sabe? Então, é um filme que, se você gosta do gênero, você vai curtir assistir no cinema, mas não precisa, é claro, se você tiver algum desconto do tipo, porque realmente o cinema tá caro, diga-se de passagem, né? Inclusive, eu quero aproveitar e dar uma cutucada na A2, que fez teoricamente uma sessão tapete vermelho com a diretora e a atriz protagonista justamente do filme, só que fez extremamente desorganizado, criando uma fila quilométrica para fazer pergunta individual, sem assim um tradutor, sem um sistema de tradução simultânea, sabe? O correto seria pegar os artistas, colocar eles lá na frente lá do cinema, junto com um ou dois tradutores, o representante da empresa, colocar todo mundo pegar um número para poder pegar e ter um direito a um tempo específico de pergunta, limitando tudo isso para organizar as coisas, e não fazer essa coisa meio jogada, sabe? Onde, cada um vai ficar o tempo que quiser, se vira, e o resto que se vire numa fila gigante, e se você não conhece muito inglês, que se dane, sabe? Então, fica essa minha crítica, essa cutucada bonita para A2, por ter feito isso e por favor, ser uma coisa mais caprichada, mas eu dou os parabéns nesse sentido de trazerem uma cosplay muito legal, fingindo ser a Cinderela e endemoniada, que deu para tirar umas fotos muito bacanas lá dentro antes da sessão da estreia, gente. Então, gente, coloque outros contos de fada que vocês acham que ficaria legal a versão sombria aqui embaixo, compartilhem com seus amigos e até o próximo vídeo. Falou!